Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nesse vídeo vamos falar sobre o apoio técnico e financeiro da União para adaptação dos serviços de saneamento às disposições do Marco Legal e sobre a alocação de recursos públicos federais e financiamentos para as ações de saneamento. Esse assunto está disciplinado no Decreto 11.599, de 12 de julho de 2023. A gente vai aproveitar para falar também sobre o processo de regularização de operações irregulares a partir da irregularidade dos contratos. Inicialmente, é importante contextualizar a publicação desse decreto. A Lei 14.026 de 2020, que atualizou o Marco Legal do Saneamento, que passou a ser chamado de Novo Marco Legal, determinou em seu artigo 13 a necessidade de disciplinar o apoio da União para adaptação dos serviços públicos de saneamento à nova lei. Essa lei trouxe também para o artigo 50 da Lei 11.445 novas condicionantes para a alocação de recursos públicos federais e de financiamentos em ações de saneamento, conforme eu vou comentar mais para frente. Para endereçar essas questões foi publicado o Decreto 11.599 de 2023. Esse decreto trata basicamente dos seguintes temas: a prestação dos serviços, com destaque para a prestação regionalizada, o apoio técnico e financeiro da União para adaptação dos serviços aos dispositivos da Lei 14.026, as condicionantes para a alocação de recursos públicos federais de financiamentos da União e, por último, mas não menos importante, as providências necessárias para a regularização das operações com contratos irregulares. A prestação regionalizada não será tema dessa conversa, uma vez que está prevista para um outro encontro com vocês. Vamos focar, portanto, pessoal, nos demais temas que eu mencionei. Como deve ser de conhecimento de vocês, o novo Marco Legal trouxe importantes inovações normativas, com o objetivo principal de atrair mais investimentos e para viabilizar a universalização dos serviços de saneamento no país. Para ajudar nessa árdua tarefa, a União oferece apoio técnico e financeiro aos estados e aos municípios para a adaptação dos serviços públicos de saneamento às novas disposições da lei, especialmente em relação às ações relativas à prestação regionalizada dos serviços e ao processo de transição para um novo modelo de prestação, por meio da concessão dos serviços de saneamento. E como a União tem feito esse apoio? Uma das formas de apoio se dá por meio do Programa de Parcerias de Investimentos, chamado PPI, que se utiliza de recursos de um Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas, chamado FEP, que é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Também merece destaque o trabalho que tem sido feito pelo BNDES nas estruturações de projetos de concessão na área de saneamento junto aos estados e aos municípios. Acredito que vocês tenham acompanhado os resultados dos leilões de saneamento que foram realizados até o momento, com a expectativa de alavancar recursos expressivos para o saneamento no país para os próximos 25, 30 anos. Neste contexto, eu destaco também a existência de um fundo, o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, chamado de FDIRS. Este fundo se encontra sob a gestão do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, MDR, foi estabelecido pelo Decreto 10.918 de 2021 e possui também o objetivo de apoiar a estruturação de concessões na área de saneamento. Atualmente, este fundo conta com cerca de R$ 1 bilhão para o desenvolvimento de infraestrutura e serviços públicos de qualidade
sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo informações constantes no sítio eletrônico do MDR. Dentre as ações de apoio técnico e financeiro da União para essas estruturações, podemos citar as ações do governo federal nos apoios às etapas de adesão dos municípios, à prestação regionalizada dos serviços e no apoio à estruturação das respectivas entidades de governança interfederativa desses arranjos regionais, além do apoio na elaboração ou atualização dos planos regionais de saneamento básico. Sendo importante lembrar neste ponto, pessoal, que esses planos regionais devem considerar os ambientes urbanos e rurais e devem abranger uma ou mais das 4 componentes do saneamento básico, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Em relação às modelagens propriamente ditas para a concessão dos serviços em cada bloco de regionalização, a alteração dos contratos de programa que estão vigentes pode ser necessária, com vistas à transição para um novo modelo de prestação. Nesse caso, pode-se fazer necessária a alteração de datas, passando os contratos por aditivos que estabeleçam novos prazos. Esse processo pode envolver a alteração de contratos de programa vigentes, com vistas à transição para um novo modelo de prestação, o que pode envolver a equalização de prazos dos contratos de programa regulares para essa nova concessão. Esses prazos eles podem ser reduzidos ou prorrogados para convergir a data do término do contrato de programa com um novo contrato de concessão. A última etapa deste processo de concessão, naturalmente, é a licitação propriamente dita para a concessão dos serviços, ou, em alguns casos, a alienação do controle acionário da empresa prestadora com a efetiva substituição dos contratos de programa vigente por novos contratos de concessão. Pessoal, esse tópico está detalhado no artigo 10 do Decreto 11.599, que inclui ainda apoio a outras ações, como ações de capacitação, estruturação de política de recuperação de custos, dentre outros, tudo no contexto de adaptação dos serviços públicos de saneamento básico às disposições da Lei 14.026, que alterou o marco legal do saneamento. Esses dispositivos, como eu já havia dito, visam a transição para um novo modelo de prestação regionalizada e incluem diretrizes sobre a concessão de serviços, dentre outros, uma vez que é importante lembrar que a celebração de novos contratos de programa não é mais permitida no contexto do novo marco legal. Vou entrar agora, pessoal, no tópico da alocação de recursos públicos federais e financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União. Esse assunto vem lá das condicionantes presentes no artigo 50 da Lei 11.445 e estão detalhadas no artigo 7º do Decreto 11.599 de 2023. Aqui é importante lembrar que estamos falando de recursos do Orçamento Geral da União, Administração Pública Federal direta e indireta, ou seja, recursos do Ministério das Cidades, da Codevasp, do Ministério do Turismo, dentre outros órgãos do governo federal, assim como estamos falando de recursos de financiamento do FGTS e do BNDES, por exemplo. Ou seja, as condicionantes disciplinadas na Lei do Saneamento e que estão detalhadas no Decreto 11.599 valem tanto para recursos do Orçamento Geral da União quanto para recursos de financiamento e se aplicam tanto para tomadores públicos quanto para tomadores privados para a realização de investimentos em ações de saneamento. Pessoal, são 9 condicionantes para a alocação de recursos, cuja forma de comprovação se encontra disciplinada no Decreto 11.599. A primeira condicionante se refere ao alcance de índice mínimos de desempenho do prestador e de eficiência e eficácia na prestação dos serviços. Esta condicionante
é comprovada por meio de declaração da entidade reguladora. A segunda condicionante se refere à operação adequada e à manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos da União ou com recursos geridos pela União nos últimos 5 anos. A terceira condicionante, pessoal, consiste na observância às normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. A ANA tem atualizado em seu portal eletrônico a sua agenda regulatória, com a relação de normativos, requisitos, procedimentos que devem ser observados pelas agências reguladoras subnacionais em relação a essas normas de referência. Além disso, a relação das entidades reguladoras subnacionais que estão atendendo a essas normas de referência também deve ser atualizada pela ANA em seu sítio eletrônico. É importante lembrar que essas normas de referência não se aplicam a áreas rurais, a comunidades tradicionais, incluindo as áreas quilombolas, e não se aplicam também a terras indígenas. A quarta condicionante se refere ao cumprimento do índice de perdas de água na distribuição. Este assunto está regulamentado na Portaria 490 de 2021 do então Ministério do Desenvolvimento Regional. É importante verificar o regramento apresentado nessa portaria, com as suas respectivas condicionantes para acesso a recursos. Já a quinta condicionante trata do fornecimento de informações para o SINISA, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Esse sistema se encontra em desenvolvimento. Enquanto ele não estiver operacional, as informações deverão ser fornecidas ao SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que se encontra sob a gestão do Ministério das Cidades. Pessoal, a sexta condicionante se refere à regularidade das operações a serem financiadas. É importante lembrar que a regularidade da operação envolve aspectos constitucionais, legais e contratuais, relativos ao exercício da titularidade e à contratação, prestação e regulação dos serviços. Por exemplo, se a entidade reguladora não tiver sido definida pelo titular dos serviços, fica impedido o acesso a recursos federais e a financiamentos da União. Com relação à autarquia, é importante lembrar que a partir de 1º de janeiro de 2026, essa entidade reguladora deverá estar constituída na forma de autarquia. Já a sétima, a oitava e a nona condicionantes estão relacionadas à prestação regionalizada dos serviços de saneamento. Essas condicionantes envolvem a estruturação da prestação regionalizada, a adesão pelos titulares à estrutura de governança interfederativa correspondente e a constituição da entidade de governança interfederativa. Sobre a prestação regionalizada, pessoal, é importante lembrar que o Decreto 11.599 estabeleceu um prazo de transição para que essas condicionantes passem a ser observadas. Esse prazo hoje é 31 de dezembro de 2025, data a partir da qual as exigências relativas à prestação regionalizada do serviço passarão a ser cobradas para acesso a recursos. Vale mencionar também que as condicionantes de prestação regionalizada não se aplicam a contratos de programa vigentes, firmados anteriormente à data de publicação do decreto, nos casos em que houver a comprovação da capacidade econômico-financeira do respectivo prestador. Também não se aplicam nos casos de concessões e parcerias público-privadas que tenham sido licitadas ou submetidas à consulta pública, ou ainda cujos estudos tenham sido contratados por instituições financeiras oficiais como a Caixa e o BNDES, anteriormente à data de publicação do decreto. Outro ponto importante diz respeito aos financiamentos e instrumentos de repasse firmados antes da publicação do decreto. Eles não são descontinuados em razão do disposto na Lei 14.026, exceto por iniciativa entre as partes, respeitados os dispositivos legais aplicáveis. Por fim, pessoal, eu gostaria de falar rapidamente com vocês
sobre o processo de regularização das operações irregulares, uma vez que é vedada a alocação de recursos federais de financiamentos com recursos geridos ou operados pela União para ações de saneamento em operações irregulares, como eu já havia comentado com vocês anteriormente. Relembrando, a operação regular é aquela que observa integralmente as disposições constitucionais, legais e contratuais relativas ao exercício da titularidade e à contratação, prestação e regulação do serviço. Em outras palavras, quando o contrato e a prestação do serviço estão irregulares, a operação está irregular e, portanto, existe um impeditivo normativo legal para acesso a recursos da União. Nesse caso, cabe ao titular de serviço e à própria entidade reguladora competente a avaliação quanto à existência de eventuais irregularidades e, neste caso, quais são as providências cabíveis em face dessas irregularidades. Nos casos em que o contrato não puder ser regularizado, e aqui vale também os casos em que o prestador não conseguiu comprovar a capacidade econômico-financeira para viabilizar o cumprimento das metas de universalização, cabe ao titular do serviço de saneamento a imediata adoção de providências, pessoal, para a transição para uma forma de prestação regular. As providências incluem ações preparatórias para a extinção dos contratos irregulares, inclusive com eventuais cálculos de indenizações, e no caso da estruturação de novos contratos de concessão, a elaboração de estudos de viabilidade e avaliações indispensáveis aos procedimentos licitatórios. Obviamente, pessoal, existe a alternativa de realização da prestação direta do serviço pelo próprio titular. Como vocês viram em nosso encontro, para os prestadores que não comprovarem a capacidade econômico-financeira para atingir as metas de universalização, seus contratos serão considerados irregulares e, para esses casos, fica impedida a alocação de recursos públicos federais e de financiamentos da União. No entanto, é possível acesso a recursos pelos titulares de serviço para a realização de investimentos de capital durante o período de transição para a prestação regular, desde que esses titulares assumam o compromisso de comprovar a regularização da prestação do serviço até 31 de dezembro de 2025. Lembro que, caso esse processo não seja finalizado, os recursos eventualmente repassados deverão ser devolvidos pelo titular. Por último, eu queria lembrar que a irregularidade do contrato nunca deve implicar, pessoal, na descontinuidade da prestação dos serviços de saneamento, que são considerados serviços essenciais. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que as informações tenham sido úteis e contribuam com vocês nesse grande desafio, que é a universalização do serviço de saneamento nos municípios brasileiros. Até mais e bom curso para vocês.